Olá pessoal, nesse primeiro vídeo do canal eu vou trazer para vocês aqui as contribuições de um dos maiores autores, da educação no século XIX. Ele nasce no século XVIII, mas suas contribuições vêm a partir do século XIX. Ele que é o pai do jardim de infância, que é o Froebel, Friedrich Wilhelm August Froebel. Friedrich Wilhelm August Froebel nasceu na região da Turíngia em 1782, mais especificamente na cidade, eu não vou saber falar o nome da cidade, mas em alemão é isso aqui. Oberweisbach. O que hoje forma parte do município de Schwarztal, também na Alemanha. Filho do pastor protestante Johann Jacob Froebel e sua mãe Jacobine Eleonore Frederick. Ele que 9 meses após o seu nascimento, sua mãe veio a falecer. E a falta da mãe dele vai marcar profundamente a infância dele, a adolescência, até a carreira dele. Isso vai influenciar bastante na concepção filosófica educacional dele, nas teorias pedagógicas dele, que ele desenvolve ao longo do tempo. O pai do Froebel, ele se casa novamente, sua mãe falece, ele se casa novamente, e essa nova esposa do pai do Froebel teria vários filhos. Com essa nova família, Froebel, ao longo do seu crescimento e adolescência, tem algumas dificuldades de adaptação com essa nova família. O pai de Froebel era um homem muito rígido e muito ocupado, mas ainda assim ele se preocupava com a educação do Froebel e o ensinou a ler e escrever. Johann, que é o pai do Froebel, ele não via no Froebel um potencial muito grande para os estudos. E desde pequeno ele sempre foi colocado para fazer trabalhos manuais, A gente está falando do século XVIII, tá? Lembrando aí que criança naquela época trabalhava, Depois vai vir um vídeo aí da concepção da infância, lá que é o Felipe Aires, que vai falar para a gente. Mas é outro vídeo. Mas o fato é que o Froebel não se sentia parte daquela família. Ele se sentia deslocado da interação familiar e no seu jeito introspectivo de ser, ele era bem na dele, assim, bem acanhado, passava a maior parte do tempo nos bosques sozinho, que vai trazendo características, do seu pensamento filosófico, que depois vai ser constituído na teoria pedagógica do Froebel. Sabendo disso, Froebel passa a trabalhar como auxiliar de guarda florestal, onde ele desenvolve alguns saberes autodidata e desenvolve uma maior profundidade com a sua crença de que Deus se representa em sua totalidade na natureza e em tudo que dela faz parte. Essa percepção Deus, homem e natureza, mais tarde viria a agregar a sua teoria filosófica educacional. Juntamente com o trabalho de guarda florestal, ele desenvolve o gosto pelas ciências naturais, em especial a mineralogia. Com esses estudos dele, esses aprofundamentos dele com as ciências naturais e a mineralogia, vem a vontade de aprimorar os seus conhecimentos. Vem então a vontade de ingressar em uma universidade. O seu irmão já cursava medicina na Universidade de Jena, não é essa Jena, tá? É a universidade. E Froebel era encarregado de levar dinheiros e mantimentos para o seu irmão. Enquanto ele estava no campus universitário aguardando seu irmão, foi convidado por um professor a adentrar a sala de aula, onde passou a cursar informalmente algumas disciplinas, algumas matérias. Se encantando com aquilo, ele permanece ali frequentando informalmente a universidade por alguns meses. Em 1799, ele se efetiva como aluno na Universidade de Jena, onde se forma em filosofia, mas nunca deixando de lado sua paixão pelas ciências naturais e a mineralogia. Em 1805, Froebel trabalha como professor, já colocando em prática sua teoria pedagógica, de que a educação era voltada para a prática e vivências cotidianas dos educandos. E mais tarde, para quem já é pedagogo aí, dará base para as correntes filosóficas do pragmatismo, principalmente nos Estados Unidos, com as ideias de John Dewey, que aí sim vai vir bater com força aqui no Brasil as ideias do John Dewey, nos Estados Unidos, pelos ideários da educação nova, que começa em 1920.
mais especificamente pela pessoa, né, o mais importante, o Anísio Teixeira, mas isso é coisa para outro vídeo. Em 1808, Froebel vai para Yverdon, na Suíça, e visita a escola do Pestalozzi, né, do pedagogo Pestalozzi, Johann Henrique Pestalozzi, né, que vai ter vídeo dele no canal, onde ele trabalha por 2 anos e por divergências intelectuais entre ele, né, entre o Froebel e o Pestalozzi, ele deixa seu cargo que ocupava na escola do Pestalozzi e deixa também Yverdon. Em 1811, ele é convocado para lutar nas guerras napoleônicas contra o Napoleão, porque ele defendia a união da Alemanha contra as guerras de Napoleão. E é nessa guerra que acontece algo muito interessante. O Froebel, ele observa um cometa passando. Ao observar o cometa passando, ele imagina o cometa em 3 direções diferentes, formando um triângulo. Em 3 direções diferentes, isso viria a ser a marca do Froebel, né? Na minha opinião, e aí é minha opinião, não achei base para isso, não achei nenhum artigo científico, nem base, livro nenhum. Minha opinião é que ele tenha visto, como ele era apaixonado por mineralogia, é que ele tenha visto esse cometa através de um quartzo. E aí sim, pela refração do quartzo, ele teria visto 3 cometas em 3 direções diferentes, formando o triângulo. Mas isso é uma teoria minha, né? Não achei base científica disso. Mas por que isso seria a marca do Froebel? Para o Froebel, Deus, homem e natureza é uma coisa só, tá vendo? A tríade, né? Ele forma essa tríade, né? Deus, homem e natureza, e ele faz a marca dele com esse triângulo de cometa, né? Um cometa assim, outro cometa assim, onde no topo estaria Deus, no canto aqui o homem e a natureza. Seria uma tríade inseparável. Pois para o Froebel isso representava a unidade vital, Deus, humanidade e natureza. Sempre essa tríade, onde não se podia pensar o homem sem Deus e sem a natureza. Né? E essa seria a marca dele, né? Que ele passa a carimbar os seus livros, as suas cartas com essa marca. Ele fez um carimbo mesmo dessa marca da tríade, ficando Deus, homem e natureza. Essa é a marca dele. Em 1816, ele funda sua primeira escola na cidade de Grisheim. E 2 anos depois ela é transferida para Quilhau, onde se estabelece definitivamente. E é nessa mesma época que ele publica o seu livro de maior importância, né, que é o livro A Educação do Homem. Para o Froebel, a criança é a representação do que há de mais puro em Deus na Terra. A criança já nasceria boa, havendo assim nessa concepção de Froebel, né, característica do inatismo. Né? As crianças já nascem com algo pronto, algo determinado dentro delas ali, o processo do inatismo. Com essa concepção inatista, a criança aprenderia através de um processo de interiorização e exteriorização. Ela desenvolveria suas habilidades e aprendizados num processo de autonomia, trazendo do seu íntimo para o seu exterior. Para isso, entra outro fator concebido por Froebel, que é pensar no brinquedo. O Froebel é pai do jardim de infância, né? Ele criou o jardim de infância e ele também que cria o brinquedo pedagógico, tá? Não é o brinquedo de brincar ali, mas o brinquedo utilizado para educação. Ele é considerado o pai do brinquedo pedagógico. Esses brinquedos teriam partes removíveis, né? Partes desmontáveis, né? Para ser manipulados, sendo o mais atrativo possível, sendo o mais manipulável possível. E é com esses brinquedos que, para Froebel, a criança vai trazer o que está no seu interno para o seu externo, trazer o que ela pensa, o que ela sente, através da manipulação desses brinquedos. Havendo, então, a maior parte desses brinquedos, possibilidades diferentes de montagem, a maioria era de bloquinhos, né, montar várias coisas que a criança quisesse. A ideia era despertar a imaginação da criança para o que ela quisesse fazer. E isso entra a autonomia, né, o processo autodidata que o Froebel tanto colocava dentro da sua teoria. Nessa concepção de autonomia, né, da autonomia da criança, para o Froebel, não se podia
orientar a educação, ou a educação regida pelo professor. E isso é uma das discussões também que leva ele a romper com Pestalozzi, lá quando ele estava lá em Yverdon. Como para o Froebel a criança aprendia pela autonomia e pelas vivências dela, o Froebel ele determina que o professor não pode reger, né, não pode ser uma aula dirigida. Sendo assim também, a criança seria o centro da educação, da própria educação. A criança se desenvolveria no centro da sua própria educação. Com a concepção de Froebel que a criança seria pura, não teria necessidade da intervenção de um professor. Mas quando essa necessidade viria, quando o professor poderia intervir, o professor só poderia corrigir um aluno caso o que ele estivesse fazendo, né, estivesse exteriorizando, né, que é a ideia do interno e externo, caso o que ele estivesse exteriorizando seria algo que iria desvirtuar a criança da sua pureza, né, da sua pureza de que, para ele, a criança é o que há de mais puro de Deus na Terra. Ok? E quem poderia fazer essa correção? O professor de sala de aula, no caso, a professora, né? A jardineira poderia fazer, que é como o Froebel coloca, chamar as professoras de jardineiras, poderia fazer essa correção da criança, tá? E por que jardineira? Porque o Froebel, ele nunca pensou a educação infantil para homens. Deixa eu ir ali rasgar meu diploma e já volto. Por que ele nunca pensou a educação para homens? Porque nós estamos falando do século XIX agora, né? Nós estamos falando do século XIX. A responsabilidade do cuidado das crianças era a mulher. A mulher era responsável pela casa, pela educação das crianças e por tudo. O homem era responsável pelo trabalho e manter a casa, né? Sendo assim, a atenção, o cuidado, o aconchego, o acolhimento, o entendimento das emoções da criança, tudo isso era trabalho da mulher. Nunca se pensou no homem trabalhando na educação infantil naquela época, tá? Em 1837, Froebel funda o Instituto Autodidático, voltado para crianças órfãos, né? E a educação desse instituto era nos moldes da própria educação, da própria teoria pedagógica do Froebel, né? Da própria teoria filosófica educacional que ele tinha, que era o aprendizado através da prática e o convívio com a natureza, né? Ele era bastante apegado a essa ideia prática, né? Pragmatista, né? Que depois teve o John Dewey aí com essa história do pragmatismo, né? Mas é outro vídeo isso aí. Em 1840, Froebel funda em Blankenburg, na Alemanha, seu primeiro jardim de infância, que seguiu seus preceitos, né, os preceitos de ensino froebeliano, né, que é a prática, a educação voltada para a prática, vivências e a ideia da tríade, né, Deus, homem e natureza. Essa escola, esse jardim de infância, era destinado para crianças menores de 6 anos. Em 1844, já havia na Alemanha mais de 40 jardins de infâncias abertos por Froebel, né, por essa idealização de Froebel. Só que em 1851, Froebel é confundido com um primo acusado de socialismo e ateísmo, e todas as escolas do Froebel, as mais de 40 escolas, foram fechadas. Froebel morre um ano depois, em 1852, ainda com as suas escolas fechadas.